Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Nossa série de Jacó terminou. Uma pena, né? Tão bonita. Esse ano nós estudamos aí. Eu acho interessante que tem gente que chega no meio da minha série e fala: nossa, mas você está falando muito de Jacó. Mas esse ano a gente estudou o Evangelho de João inteiro. Estudamos a vida de Abraão, estudamos a vida de Jacó. Amém? Passou rápido, né? E eu não sei se eu vou estudar a carta de Pedro, 2 Pedro inteira, não sei ainda, estou decidindo, mas é interessante que eu começo a estudar e eu já vou para o outro capítulo. O próximo capítulo é muito legal, falando sobre falsos mestres. Fiquei bem interessado em continuar, mas eu não sei se vou ainda. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar com você sobre algumas mentiras que a gente escuta todos os dias e que está se tornando uma verdade. Algumas coisas que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, como um pastor, de vir aqui e mostrar à luz da palavra de Deus que nós devemos tomar cuidado com essas coisas que escutamos e já se tornou para nós, para muitos, né, uma verdade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 11 diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a palavra, traz, Senhor, a revelação, traz a saúde espiritual que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. É um trabalho do pastor cuidar da saúde espiritual da igreja. Em alguns momentos a gente é levado por Deus a estudar assuntos e temas que tratam especificamente da nossa saúde espiritual. E é isso que Pedro está fazendo. Pedro está no final da vida dele, Pedro está terminando a carreira. Você vai ver mais no culto dessa noite, que nós vamos continuar o capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que está no fim da vida dele. E ele quer lembrar a igreja de algumas coisas. Ele vai dizer exatamente isso no versículo 14. E ele vai usar esse tempo que ele tem ainda para defender a igreja dos falsos mestres. E a carta de 2 Pedro, é especificamente para defesa desses falsos mestres. E logo no primeiro capítulo, ele começa a tratar alguns assuntos importantes da nossa fé. No primeiro capítulo ele vai dizer também para nós, e a gente vai ver mais isso à noite, por que nós deveríamos acreditar em Jesus? Por que nós devemos crer nele? Por que isso não é uma história, não é uma fábula? Ele vai explicar isso para nós à noite.
Mas agora pela manhã ele está falando de algumas doutrinas, ideias e pensamentos que surgem na nossa vida nesse tempo e que nos fazem errar. Ou se não errar, eu diria que faz você viver uma vida enfraquecida, empobrecida. É aquela história que você já ouviu várias vezes, que a pessoa ganhou uma passagem para ir num cruzeiro e levou pão e salame na viagem, enquanto as pessoas comiam dos banquetes do cruzeiro, ele ficava na cabine dele comendo pão e salame, e um dia o pão ficou duro, o salame ficou todo esbranquiçado, já não dava mais para comer, e ele ficou desesperado, e ele foi sair atrás da comida, e o capitão do cruzeiro disse para ele assim: por que você está com tanta fome assim? Ele falou: porque eu não tenho o que comer. Ele disse: mas olha aí os banquetes todas as noites, e por que você come? Ele falou: porque eu não paguei por isso. Ele falou: mas está incluso no pacote. Tem muita gente que não sabe o que está incluso no pacote da salvação dele, o que está incluso no pacote da graça de Deus pela tua vida. E é isso que Pedro vai falar para nós, logo no versículo 3 e 4, diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Eu gosto dessa frase, olha, vamos repetir, porque hoje é o dia de você tomar uma vacina. Diz assim, ó: seu divino poder, me ajuda, vai. Seu divino poder nos deu tudo, que necessitamos para a vida e para a piedade. A primeira coisa que ele vai dizer, ele continua: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. E deixa eu dizer aqui, antes que você se perca no texto, participantes da natureza divina, não quer dizer que você vai ser um semideus, quer dizer que Deus vai gerar em você algumas coisas da natureza dele. Amém, querido? Então diga aí: eu sou participante da natureza divina. E ele continua: e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. A primeira lição que Pedro está nos dando e que ele quer lembrar a nós é que Deus nos deu poder para viver a vida que agrada a Deus. Deus te deu esse poder. Isso não veio de você, isso faz parte da natureza dele. Ele gerou isso em você e é dele. A Bíblia diz que seu divino poder gerou essa graça de você poder viver uma vida que agrada a Deus. E o apóstolo Pedro tem total conhecimento dessa verdade, e ele quer explicar isso para a igreja, quer dizer assim: olha, foi por meio do sacrifício de Jesus e que você recebeu o poder para viver aquilo que Ele quer que você viva, e mais, você viveu o poder para receber uma vida transformada. E aí você vai entender que a transformação do cristão, a sua transformação, a minha transformação, é um presente de Deus para a tua vida, é pela graça dele que você é transformado. Você pode escolher então viver uma vida limitada, enfraquecida, empobrecida, na carne, desfrutando só as lutas desse mundo, vivendo os problemas do teu dia a dia, vivendo como se não tivesse nada disso, ou você pode escolher viver e desfrutar a natureza que Deus plantou na tua vida. E aí eu vou de cara dizer para você qual é a primeira mentira desse tempo. A primeira mentira que eu ouço muito nesse tempo é que pessoas falam assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim, Gabriela eu sou. Essa é uma mentira. Perceba que a Bíblia está dizendo para nós aqui que há o poder de Deus para transformar o homem, e nesse lugar aqui, nessa manhã, Deus te trouxe porque alguma coisa vai ser transformada na tua vida, alguma cadeia vai ser quebrada, alguma coisa que está impedindo você de fluir, de crescer, de adorar, de servir, de ser liberto, de viver a graça de Deus, está sendo transformado hoje na tua vida e quebrado pelo poder do Senhor que opera nesse lugar.
Então nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem para nós assim: não, você é estressado, você é nervoso, você vai ser sempre assim, esse é o seu jeito. Não, meu irmão, há um poder de Deus operando transformação na tua vida. Algumas pessoas dizem: não, você é fraco, você não tem fé, você não tem coragem, você não consegue enfrentar o problema. E eu digo para você: isso é mentira. Deus já operou em você transformação. E por que não posso falar isso também? Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu vou ser feliz se eu conseguir pecar, o meu pecado me traz felicidade. Isso é mentira. Deus já te deu poder para viver a vida que agrada a Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus, por isso que eu estou pregando agora, meu irmão, porque eu quero gerar nesse lugar um ambiente de transformação na nossa vida. Ah não, mas é porque a minha família tem uma tendência à depressão. Eu não quero saber o que sua família tem, eu não quero saber o que seu pai fazia no passado, eu não quero saber o que a sua avó fez na velhice dela. O que eu sei é o que o teu Deus fez. Ele morreu naquela cruz para que você tivesse o poder de Deus para ser transformado. Eu me lembro uma vez, uma irmã na igreja me pegou pelo braço quando eu era adolescente e falou assim: olha, quero dizer uma coisa para você, viu? Falou para a Lupe e para mim. A Lupe estava noiva comigo, disse assim: ó, cuidado para casar com ele, porque o pai dele separou. Vou falar para você, o avô dele não prestava. Eu não quero saber o que seu avô fazia, o que meu pai fazia, eu sei o que Deus fez na minha vida. Ele te deu poder para viver uma vida que agrada a Deus. E a primeira mentira que eu quero denunciar hoje, nesse tempo, é essa: que a gente tem que ficar vivendo a tristeza, a limitação, a dor, preso em circunstâncias e sentimentos que já foram lavados pelo sangue de Jesus, vivendo embaixo de culpa. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Mas eu não sei se isso irrita você como me irrita, pessoas chegando para mim e falando assim: não, sabe aquele rapazinho ali, ele não vai mudar nunca. Eu creio num Deus que transforma a vida das pessoas. Eu creio num Deus que conheço gente aqui que era viciada em cocaína e Deus libertou da cocaína. Eu conheço gente aqui que era viciada em adultério e Deus libertou do adultério. Eu conheço gente que não conseguia ter uma vida santificada e Deus santificou. Aliás, nós estamos aqui por causa dele, porque o poder dele operou em nós. Eu não estou dizendo que somos perfeitos, não somos perfeitos. Eu estou dizendo que eu não quero negar o poder de Deus para transformar a vida do homem. Ainda há muita coisa que Deus transforma na minha vida. Eu fico pensando: pai, eu tenho 50 anos, nasci praticamente no Evangelho, e eu vejo o Senhor todo dia transformando alguma coisa na minha vida. E sabe o que Deus está transformando na minha vida nesse tempo? É que Ele quer operar nesse lugar algo sobrenatural, quebrar cadeias, meu irmão. Diga aí: meu Deus quebra cadeias. Mas eu não sei se você percebe esse sentimento, essa conversinha que a gente escuta, que tudo vai remetendo para nós, que a verdade é que devemos viver uma vida fracassada e não podemos ser transformados. Eu não sei se você consegue perceber essa sutileza. Você está sentindo uma coisa e a pessoa vai mostrando para você que aquela vida, ele andou para aquele caminho porque ele era assim, ele não tinha jeito. Meu querido, eu já vi bandidos serem transformados. Eu já vi terroristas serem mudados por Deus e se tornarem pastores, servos fiéis do Senhor. O que Deus não pode fazer com isso que você está passando hoje? Deus tem poder para transformar a tua vida. Eu creio num Deus que regenera, que transforma a vida do homem. Eu me lembro de uma história que eu vi essa semana da Dona Glória, 90 anos de idade, e a Dona Glória me contou, a mãe da Rox me contou essa história, que se eu estiver contando errado, você vai me dando uma corrigida aí, mas foi assim que eu entendi, que o pai dela, da Rox, da mãe, a esposa da Dona Glória, era alcoólatra, né? Até uma certa idade ele era alcoólatra, e ele falava, a Dona Glória convidava ele todo domingo para ir para a igreja, e ele falava assim: só quando eu puder levar minha cama. E um dia o pastor convidou ela para ser a zeladora da igreja. E ela falou: não posso ser zeladora, meu marido não é crente. E o pastor falou: não tem problema não, pode vir. E ela veio. Mas olha que legal isso. Aí ela começou a brincar com o marido e falou assim: você falou que ia aceitar Jesus só quando sua cama ia para a igreja, agora você mora no fundo da igreja, então a tua cama já veio. E disse que ele, e eu fiquei pensando nesse testemunho, porque a gente precisa acreditar que num momento como esse, numa manhã como esse, cadeias são quebradas. Você crê nisso? Eu quero gerar um ambiente de fé aqui, onde pessoas vão sair aqui libertos e cadeias vão ficar nesse lugar. Você não vai levar para casa a cadeia que você trouxe para cá.
Quem pode dizer amém por isso? Então ela conta para mim que um dia ele chegou bêbado em casa. E a casa dele agora era o fundo da igreja. E quando ele foi entrar na casa dele, ele pensou, se alguém me vê entrando assim, vai achar o que dessa igreja? Vai pensar o que desse pastor? Eles vão pensar que eu sou crente e eu não sou nem da igreja. E Deus usou essa circunstância para ele aceitar Jesus e para ser transformado. E ele parou de beber. Deus tem poder para fazer isso na sua vida, querido, e serviu ao Senhor. Então, meu querido, eu quero denunciar, se alguém colocou na tua cabeça que você tem que viver com esse problema para o resto da vida, porque você não pode ser mudado, eu quero dizer para você que meu Deus é Deus de transformação, e Ele trouxe você para transformar a tua vida. Quem pode dizer amém por isso, querido? Às vezes a gente não enxerga isso. Eu vejo na minha vida algumas transformações que Deus fez. Eu tenho várias delas, mas eu gosto de falar das minhas assim, porque eu não quero falar de nenhuma conversa de gabinete, nenhuma conversa que possa expor alguém. Mas uma das coisas que me transformou, eu era uma pessoa muito briguenta. Meu irmão, você não me conheceu na minha juventude, na minha adolescência. Eu era irado. Eu sei que você fala assim, não é possível. Tem gente que quando eu falo isso, fala para mim assim, não, você está brincadeira, eu brigava todo dia. Não só brigava, como jogava o carro em cima dos outros, colocava o carro atrás da pessoa e arrastava. Se a pessoa me fechava, eu tinha um Opala, e ela me fechava, eu encostava o Opala atrás dela, e ia empurrando ela com o Opala, assim, para ela sair da minha frente. Eu me lembro uma vez que a Lupe brigou comigo e ficou brava, e foi um processo de Deus. Quando eu comecei a pastorear, eu ainda era irado. Minhas broncas eram terríveis. E aí quando as pessoas falam assim, nossa, como você é calmo, você me passa uma paz, eu falo, Jesus, yes. Porque eu sei quem eu fui. Eu sei que eu briguei todo dia na rua. Eu sei que eu fiz muita coisa que não devia. Mas eu creio num Deus que pode transformar a nossa vida. E que está transformando a nossa vida. Uma outra área que Deus transformou a minha vida é que eu sempre fui medroso para coisas financeiras muito grandes. Sempre tive muito medo assim de entrar em dívidas e me perder em dívidas. Meu pai costumava dizer para mim que se mexesse nas finanças comigo, eu me descontrolava. E ele tinha razão. Mas Deus nesse tempo foi me ensinando a depender dele em tantos momentos. Eu não estou dizendo que eu estou pronto. Eu não estou dizendo que eu já estou liberto completamente dos meus medos financeiros, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era. Eu sei que se hoje eu fico em paz e durmo tranquilo é porque Deus já começou a operar algo na minha vida, e Deus está transformando você também. É uma mentira dizer que você não está sendo transformado. Você já não é mais o mesmo. Deus já começou a operar em você a graça e a misericórdia dele, a fé. Você não acreditava em nada e agora você acredita. Você não tinha esperança e agora você tem esperança. Você não imaginava que Deus podia fazer, agora você sabe que Ele é poderoso para fazer, porque o poder dele está operando na tua vida. Se você crê, dá um grande glória a Deus. Mas aí as pessoas vão usar essa situação toda, e eles usam essa história toda que as pessoas não mudam, elas geralmente usam como uma desculpa mais ou menos assim. Bom, se as pessoas mudam, por que aquela pessoa não mudou? Por que aquela pessoa não mudou? Eu já me perguntei várias vezes, por que algumas pessoas se mudam tão rapidamente, eles, uma hora para outra, eles abandonam alguma coisa e se transformam e mudam, e outras são anos e anos e anos e anos, e parece que nunca mudam. A única resposta que eu encontrei é que não é que falta poder de Deus para a vida das pessoas, falta elas terem consciência de que aquilo é um erro para elas, que aquilo é um mal para elas. Geralmente quando você encontra uma pessoa que não muda, é porque ela não acha que trair vai ferir alguém, ela acha que ela é homem e ela tem que trair mesmo. Geralmente quando você conhece um viciado que não muda, uma pessoa que tem vício de drogas ou de álcool que não muda, geralmente ela diz para você assim, não, eu domino isso, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não é assim que elas falam conosco? É mais ou menos quando você chegar no médico, o médico fala assim, olha, se você não mudar, você vai morrer. Aí você fala, não, eu vou mudar a hora que eu quero. Mas aí você vai para o hospital, fica internado 3 dias, quase morre, aí o médico não precisa falar nada para você. No dia seguinte você está fazendo regime, você já não come mais carne, você virou vegano, é uma coisa louca. Por quê? Porque você decidiu, você enxergou.
Tem muita gente que não muda porque não enxerga. Não enxerga que aquilo é a sua criptonita, que aquela área da sua vida precisa ser tomar cuidado. Eu gosto de um pastor americano chamado Craig Groeschel, que ele fala o seguinte, que nós como cristãos temos que descobrir qual é a nossa criptonita. Sabe aquela criptonita do super-homem? Que quando ele chega perto da criptonita ele desmaia, ele não consegue ter força, ele não se levanta. Aliás, quando eu era garoto eu ficava revoltado, por que ele sempre ia perto da criptonita sabendo que ele não ia fazer nada? Podia ir para o outro lado, mas ele ia lá e ficava lá morrendo e tinha que salvar ele também. Assim são alguns cristãos. Não sei se está dando para entender. Sabe que aquela área da vida dele não é para chegar perto. Dá vontade de dar um tapa, não dá, irmão? Sabe que não pode ligar o computador à noite. Essa é a sua criptonita, meu irmão. Tira da tomada, põe na frente da tua esposa, dá o teu celular para ela, faz alguma coisa. Se tem uma área que você se sente enfraquecido, enquanto você não se sentir completamente liberto dessa área, fuja dela, fuja dela. Não pare o poder de Deus em operar na tua vida. Você sabe que ali é o que pega. Tem gente, por exemplo, que não tem problema com dinheiro, mas tem problema com mulher, tem problema com mulher, tem problema com bebida, não tem problema com bebida, tem problema com ganância, tem problema com ganância, tem problema com vaidade. Eu não sei qual é o seu, mas todos nós temos uma área que o inimigo tenta mais. Se você sabe qual é a sua área, fuja dela. Mas isso não quer dizer que Deus não está transformando você. Porque se você enxerga, é porque o Espírito Santo de Deus já clareou seus olhos, já trouxe luz para a tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Então Pedro está dizendo para nós, olha, você precisa entender que isso não é força sua, isso não é você quem faz, é o poder de Deus. Eu quero agora declarar uma palavra nessa manhã, cheia do Espírito Santo aqui, dizer para você, ei, Deus está transformando pessoas hoje. Eu vejo cadeias caindo nesse lugar. Se você vê também, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, querido. Ele é poderoso, aleluia, glória a Deus. A segunda ideia, ideologia que passam para nós nesse tempo, que é completamente fora na palavra, está no versículo 5 a 7, diz assim, por isso mesmo, empenhe-se, perceba essa palavra, o que é empenhar-se para você? É fazer algo com dedicação, com esforço, com vontade, com ânimo, né? Você se empenha para fazer aquela comida, ela fica bonita, fica gostosa, você se empenha para fazer aquele trabalho, ele acontece, a Bíblia está dizendo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Quem crê no Senhor Jesus aqui como seu único e suficiente Salvador? Não, abre a boca e fala, eu creio. Bom, já salvei mais uns 10 hoje, glória a Deus, Deus está comigo. Nem soube, mas aceitou Jesus agora, né? Amém? Mas olha o que ele está dizendo aqui para nós, empenhe-se para acrescentar a sua fé, a fé que você tem no Senhor, a virtude, e a virtude o conhecimento. O conhecimento é o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Pedro está dizendo assim, não perca tempo. Você que recebeu essa tão maravilhosa salvação e graça de Deus, você que recebeu a palavra de Deus, não perca tempo. Preencha agora essa palavra, essa fé com as bases da fé. E ele vai dizer para nós, eu vou usar uma tradução diferente, que é para ficar mais claro, porque algumas palavras aqui se perderam no tempo para nós, mas a primeira palavra que ele diz assim, preencha a sua fé com caráter cristão. Segundo, com entendimento espiritual. Terceiro, com disciplina vigilante, com paciência entusiasmada. Quarto, admiração reverente, amizade calorosa, o amor generoso. Ele está dizendo para nós, olha, pegue a sua fé e suba essa escada de fé. Pegue a sua fé e trabalhe com ela. Pegue a sua fé e entenda que fé, crer no Senhor, implica em crescimento, implica em desenvolvimento. E aí eu vou pegar para você o que eu penso que é a segunda mentira que a gente escuta. É que algumas pessoas dizem assim, não, eu já aceitei a Jesus, já fiz tudo o que eu precisava fazer, agora já sou salvo. Mas não há um empenho na sua salvação. Você já deve ter visto gente assim, que anos e anos ficam na igreja, mas eles não se empenham em conhecimento da palavra, não se empenham no caráter cristão, muito menos no amor fraternal, no amor de desenvolver amizades construtivas, ou ser generoso, ou amar o próximo.
Ele simplesmente acredita que ele já fez tudo o que ele precisava fazer do dia que ele aceitou Jesus. É verdade que você foi salvo pela graça de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a sua fé e a maneira como você deve viver a sua fé é em crescimento. E se sua fé, e quando eu falo fé agora, estou falando conhecimento, salvação, a crença que você tem em Jesus, não está crescendo, talvez ela esteja morrendo. Aquilo que não está crescendo na sua vida, talvez esteja morrendo. Aquilo que não está se desenvolvendo na sua vida, talvez esteja se apagando. E isso não é uma coisa que a igreja pode operar, a igreja pode ensinar, a igreja pode criar um ambiente como esse para você crescer, mas você precisa entender que aonde há fé, aonde há vida, deve existir crescimento. Aonde há a presença de Deus, aonde há o novo nascimento não é o fim, é o começo da sua jornada cristã. Você nasce de novo para crescer, para desenvolver a sua fé. E aí vem aquilo que eu penso que é a terceira ideologia, pensamento, ou por que não, mentira do nosso tempo, é que nós entendemos que a nossa fé hoje, ela é uma fé egocentrada. Eu vou explicar. É uma fé baseada no nosso ego. Deus existe para satisfazer os meus desejos. Deus existe para transformar a minha vida melhor. E é verdade que Ele faz isso. É verdade que Deus existe, que Ele é bondoso, que Ele é galardoador, e que Ele opera, e que Ele é o teu pastor, e que nada te faltará. Amém, meu irmão? Mas isso não é toda a verdade. A nossa fé não é sobre nós, é sobre Ele, e é para Ele. Ei, quem pode? Só os crentes agora vão dizer amém para isso. E nesse tempo nós estamos vivendo essa ideia de que você tem que ser feliz, que você tem que buscar respostas para você, que você tem que curtir a palavra para você, que você tem que cantar hinos que falam para você. E eu não sou contra isso, porque alguns salmos são escritos para falar para nós. Mas nós não podemos viver uma fé onde tudo é para nós. Se você não tem uma parte da tua fé que é para Ele, você deixou de adorá-lo. Estou ficando complicado agora, né? Bom, se uma das mentiras é pensar que eu posso crer e ficar estagnado e achar que por isso eu sou salvo, e por isso que eu já ganhei minha bênção, a outra é você pensar que o Evangelho é todo para você. Então eu vou dizer para você o que eu creio: Deus quer fazer algo na tua vida, Ele vai chacoalhar a tua vida. Deus vai te usar poderosamente. Está vendo essa cadeira vazia que está ao teu lado? É alguém da tua família que vai se converter através de você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Esse banco vazio aí é um parente seu que Jesus vai te usar para salvar. É o teu filho, é o teu irmão, é o teu primo, eu não sei. Mas a tua fé, para isso acontecer, Ele vai falar mais para frente. Nós já vamos ler o texto que vai falar sobre isso. Ela não pode estar baseada em nós. Então nós cantamos hinos que são para nós, né? Vamos pensar num hino que faz sentido e é bonito, e eu canto, e eu acho que tem que cantar. Hinos que falam, por exemplo, assim. Vamos pensar num aqui, me ajuda, Lu, você que é mais. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não é uma verdade? Amém? Você não tem valor? Para mim foi importante entender isso, porque eu tinha dificuldade de entender o meu valor em Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa entender que quando você diz, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, é dele que você está falando, porque você é dele, e quando você adora, querido, e quando você manda essa glória para o alto, Deus manda a glória dele para aqui para você, e te enche da presença dele, meu irmão. E aí vem a questão do que eu estava falando, dessa ideologia, que eu tenho que buscar a minha felicidade, eu tenho que ser feliz, eu quero ouvir uma palavra que me torne feliz. E eu vou dizer para você, você vai ouvir o que Deus quer falar para você, porque você não é mais seu, você é dele, meu irmão. E Ele está dizendo que não se trata só de você, se trata do reino dele, se trata da glória dele, se trata da volta dele, se trata da eternidade, se trata de tirar pessoas que estão indo para o inferno. Duro isso, né? Mas não é verdade?
Às vezes eu me vejo assim. Outro dia eu estava orando em casa, e eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Eu estava orando em casa: Senhor, faz isso, faz aquilo, ajuda a gente a fazer aquilo, e eu comecei a orar e pedir uma palavra para Deus. E Deus falava assim para mim, toda vez que eu abria a palavra, falava assim: quando o Filho do Homem voltar. Eu falei: Deus, tudo bem, eu sei que o Senhor vai voltar, mas agora eu quero saber como é que nós vamos pagar essa coisa. Quando o Filho do Homem voltar, o reino dos céus é... E aí eu parei e falei: Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou cheio de problema. E Deus falou no meu coração: eu tenho uns assuntos tão mais altos para falar com vocês. Você está preocupado aí com a conta que você tem para pagar? Eu quero falar do reino, quero falar da minha volta, quero falar da nova morada, da tua vida, que vai valer a pena tudo que você sofreu, tudo que você passou, porque eu sou o rei. Eu não sei, querido, eu quero tocar o teu coração hoje, mas o Espírito Santo vai quebrantar você. Se a tua fé está sendo algo centrada, sabe, egocentrada, focada em você, focado no seu eu, focado no seu self o tempo todo, que você tem que ser feliz, você vai ser infeliz. Porque você, querido, só é feliz quando você está no centro da vontade de Deus. Quem pode dizer amém por isso, querido? Você só é feliz quando Ele governa a tua vida. Então, eu vejo que hoje nós vivemos esse tempo onde as pessoas estão, às vezes eu fico incomodado com isso, e como eu disse, algumas vezes o trabalho do pastor é alertar a igreja. Nós temos que adorá-lo, meu irmão. Nós temos que adorar, independente do problema, da situação que você está passando, a luta que você está passando, adore. Independente da luta que você está enfrentando, sirva, desenvolva a tua vida espiritual, cresça na tua fé, cresça no conhecimento, cresça no desenvolvimento da palavra de Deus, cresça em fraternidade, em relacionamentos amigáveis, cresça em generosidade e amor. Faça isso acontecer na tua vida. Aliás, eu desafio você a colocar um grande propósito espiritual na tua vida este ano. Quem pode colocar ainda esse ano, vai viver algo diferente na sua vida espiritual. Você coloca propósito para comprar geladeira, pensa que eu não sei? Você coloca propósito para trocar o sofá, você coloca propósito para pintar a sala. Agora você vai colocar um propósito espiritual. Você vai ser íntimo de Deus, você vai ser cheio de Deus, você vai ser um intercessor, você vai ser uma mulher de oração, você vai ser um homem guerreiro espiritual, cheio de fé. A tua fé vai aumentar, a tua paixão por Deus vai aumentar. Em nome de Jesus, o Senhor tem renovo para a tua vida hoje, Ele tem renovo para você hoje, aleluia. Mas a gente vive essas condições, Deus não transforma. Eu já aceitei a Jesus, então não preciso fazer mais nada, eu vou viver minha vidinha, assistir minha Netflix, e cuidar dos meus filhos, dos meus pets e das minhas plantinhas, e o mundo está se acabando aí, gente passando fome, gente sofrendo. Eu não sei se eu vou olhar nos olhinhos de vocês, amigos ainda? Não é verdade isso? Me incomoda. Aí vem a pessoa, chegou para mim outro dia e falou assim: pastor, mas eu também, o senhor vive essa vida que o senhor vive aí, abençoado, o senhor viaja, o senhor passeia. Eu falei: tá, você nunca viu eu limpando o banheiro aqui da igreja quando a igreja começou? Você nunca viu tirando dinheiro do meu bolso para pagar o aluguel dessa igreja? Consegue entender? O quanto que você está disposto a renunciar para viver aquilo que Deus planejou para a tua vida? Quem pode dizer amém, querido? Essa é a terceira. A quarta, mas antes de eu entrar na quarta, eu preciso falar isso. Por que eu estou pregando tudo isso? Deus está levantando um povo que deixa de lado o seu eu para servir. Eu quero saber se aqui tem um povo que está deixando de lado o eu para servir ao Senhor. Levante a mão, quero ver. Tem um povo aqui que ele está deixando de lado o seu eu para servir? Sabe aquela música que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, porque o que importa para mim é adorá-lo. Você pode dizer amém, querido? Então, Pedro continua e diz assim: porque se estas qualidades existirem, note, perceba, esse aqui é muito importante, que sabedoria. Pedro está compartilhando conosco a sabedoria, ele está dizendo assim: porque se essas qualidades existirem, quais qualidades? A que ele falou agora, o amor fraternal, a fraternidade, o amor generoso, que ele acabou de falar, aqui as 8 que ele disse acima, ele diz: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam, guarde essa palavra, inoperantes. Inoperantes. O que é inoperante? Aquele que não opera,
aquele que não funciona, aquele que não dá resultado, aquele que não liga, aquele que não conecta, aquele que não faz o que nasceu para fazer. O inoperante aqui para mim, eu fico pensando, que Pedro está dizendo para nós, que essas pessoas elas não têm poder, elas não têm ação, elas não têm resultado, elas estão estagnadas. E depois ele vai usar uma outra palavra que eu já preguei muito aqui, já falei, mas nunca usei o texto para vocês e hoje eu quero usar. Ele vai dizer, sejam inoperantes e improdutivos. E a palavra improdutivo aqui tem uma relação direta em ser estéril, ou seja, você não produz o fruto, você não produz aquilo que você foi gerado para produzir, e se você não produz aquilo que você foi gerado para produzir, você se tornou estéril. Lembra que eu falo muitas vezes aqui para nós, que uma das grandes enganos do nosso tempo, e dessa ideologia, que eu posso seguir a Deus na minha casa, eu posso ser um desigrejado, e eu digo, olha, você pode, até disse isso uma vez numa pregação, e um pastor depois falou para mim assim, não, eu até entendo o que você quis dizer, mas eu acredito que, porque eu falo muito isso, né, não é porque você está desigrejado que você vai para o inferno, né, porque não é essa a intenção do diabo, o diabo não quer mandar você agora imediatamente para o inferno, não, ele quer só deixar você estéril e inoperante, porque você sendo estéril, você não gera filhos. Aquele pastor falou, mas eu tenho minhas dúvidas que não vai para o inferno, porque no final de João 15 fala que vai jogar os inoperantes no lago de fogo. Eu falei, bom, isso é uma outra, vamos discutir isso depois com mais debates. Mas o que eu quero dizer para você aqui nesse texto é que eu não vou permitir que circunstâncias, tristezas, problemas, gente que não é mudado, gente que não transforma, ou gente que falhou com você, ou gente que te magoou, ou gente que está impedindo você de crescer porque de alguma forma te feriu, torne você inoperante, torne você infrutífero, torne você estéril. E é isso que nós estamos vivendo. Aquela pessoa me magoou, mas eu posso servir a Deus em casa, eu posso servir a Deus do meu jeito, eu vou para casa e você se tornou estéril, porque alguém te feriu, porque alguém te magoou, porque alguém não falou para você um bom dia no dia que você veio à igreja. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Então eu começo a acreditar nessa mentira. E aí, aqui Pedro vai dizer para nós, se essas coisas não crescerem na sua vida, você vai se tornar improdutivo, vai se tornar estéril, não vai gerar filhos, não vai dar frutos. E eu vou dizer algo para você, há algo que Deus quer gerar nesse tempo através da sua vida, há algo que Deus já está gerando nesse lugar através das nossas vidas. Essa igreja foi chamada por Deus para gerar, e nós vamos gerar juntos aquilo que Deus quer gerar nesse tempo, nesse lugar. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Eu posso ouvir um brado nesse lugar aqui, um glória a Deus por isso, meu irmão? Porque eu vejo pessoas, eu vou falar por mim, quantas vezes já fui caluniado, criticado e difamado, e quantas vezes, como aqueles jovens que às vezes ficam tristes, eu também fiquei triste, embora eu soubesse que não era verdade, aquilo me atingiu. E aí, qual é a intenção de me atingir? Por que as pessoas criticam tanto e falam tanto? Porque na verdade, a intenção delas de me atingir, ou atingir você, é que você se torne inoperante. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Elas estão falando de você para você parar de dar fruto. Por isso aquele colega do teu trabalho chega lá e fala de você, critica, e quando você está trabalhando lá e fazendo, quer aparecer, e você não estava pensando em nada, você estava fazendo o seu trabalho com diligência, com força, com vontade. Por que ele está falando isso? Porque ele quer que você pare de dar fruto. Amém? Ele não quer que você dê fruto. Por isso que você, quando chega lá na sua casa, e você está cuidando do seu marido, e você está fazendo o melhor, vem alguém e fala assim, você mima demais esse homem. Você nunca tinha pensado nisso, você fazia de amor, você gostava de fazer, era algo que estava no seu coração, mas na hora que falaram isso, você começou a tratar ele mal, parou de dar o fruto. Eu sei, eu estou em terreno perigoso. Mas não é verdade? Porque quando você para de dar o fruto, você para de gerar aquilo que você tinha que gerar. E o que você estava gerando no seu casamento fazendo aquilo? Vida, saúde. E aí vem uma outra que chega para você, nossa, como você tá mal, ela tá mal. Sabe o que ela quer? O teu marido. Enviada do diabo. Não é? Primeiro ela falou que você fazia demais, e depois quis fazer mais para... Mas como a gente é ingênuo com relação a isso. Então nesse tempo, a Bíblia está dizendo, se você não cresce, você vai se tornar infrutífero. Você não vai gerar o fruto que você tem que gerar.
E eu tenho algo no meu coração, querido, Deus tem frutos aqui nesse lugar, frutos de salvação, transformação, de mudança. E aí, meu amigo, meu irmão querido, abençoado de Deus, eu creio que Deus está fazendo isso. Mas quando nós ficamos estagnados, quando a gente se torna um cristão inativo, o que quer dizer isso? Inapropriado, um cristão improdutivo, inoperante, é que você não foi ativado. E Deus quer ativar você. A tua salvação já está aí. E lembra que eu falei que você pode viver todas as bênçãos dela ou não? Deus quer ativar a tua fé. Deus quer ativar o teu conhecimento. Deus quer ativar a tua transformação. E é por isso que quando você começa a servir e você tem um conhecimento da palavra, de repente vem alguém, começa a afiar você e começa a trazer críticas e lutas, e você fala, não, mas eu não, porque Deus está preparando você para você dar mais fruto, está poldando você para dar mais fruto. Então, eu olho para esse texto e vejo que a terceira mentira é que as pessoas dizem que o fruto não importa, mas o fruto importa. Diga comigo, o fruto importa. O que eu estou gerando na minha vida importa. Eu acho que eu vou até me arriscar a dizer para você que quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar para nós qual era o grau da tua fé em Cristo Jesus, porque ou você crê 100% ou você não crê nada. Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Não tem grau de fé em Jesus, tem grau de dedicação. Ou você crê nele ou você não crê, ou Ele é o Salvador da tua vida ou Ele não é, não tem grau. Ou é ou não é, mas a sua dedicação, o seu empenho, aquilo que você entregou ao Senhor, isso pode ser sim visto pelo fruto que você gera. E Deus tem muito fruto para você. João 15 fala que Ele tem muito fruto para você. Quem pode dizer amém por isso? Então, por isso que eu disse para você, põe um alvo digno, espiritual na tua vida esse ano, e gere frutos, dê fruto. Sabe, põe um crescimento na tua vida, eu vou conhecer a palavra de Deus, eu vou estudar a Bíblia, aí você vai entender por que na terça-feira tem escola bíblica, aí você vai entender, não, eu vou desenvolver um casamento, uma família abençoada, aí você vai entender porque na terça-feira tem o casamento ideal, aí eu quero adorar a Deus, eu quero me dedicar a louvar o Senhor, aí você vai entender porque tem o coral, mas eu quero estar na presença de Deus, eu quero ver pessoas sendo liberadas, você vai entender por que tem o culto de cura e libertação, mas nem tudo que você vai gerar vai ser gerado aqui, há coisas que você vai gerar lá fora. Porque aqui tem um limite de dias da semana, de horários, mas lá fora não tem limite. Aquela pessoa que está no teu ônibus, ela vai ser você a resposta da oração na vida dela. Aquele teu parente que está preso nas drogas, é você que vai pôr a mão na cabeça dele, e ele vai ser liberto em nome de Jesus, porque eu creio num Deus que transforma. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Mas há uma mentira hoje dizendo para nós, não, eu posso ser um cristão inativo, que não fui ativado. A tua casa pode ser uma liga, você pode ser um líder de liga. Eu entendi o que vocês estão pensando, vocês estão muito espertos hoje, mas pastor, aí eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, por isso que eu disse, a transformação acontece quando você toma uma decisão. Você pode dizer amém? Porque a cada vez mais eu tenho consciência disso, que o diabo vai deixando a nossa vida mais confortável, um carro mais confortável, uma televisão mais confortável, um sistema de streaming mais confortável, uma casa mais confortável, e quanto ele vai deixando a vida mais confortável, menos a gente quer se dedicar àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu entro no meu escritório, hoje, vejo meus livrinhos, conforto que eu tenho ali para estudar a Bíblia, eu não quero ver ninguém, eu só quero ver meus livrinhos. Mas eu aprendi que se eu não sair daquele lugar e for fazer o que Deus mandou eu fazer, Ele vai quebrar minha cadeira, Ele vai tirar aquele escritório, porque eu preciso viver o que Deus chamou eu para fazer. Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Quando eu chego em casa, minha esposa ontem fez tapioca para mim, coisa linda, maravilhosa, eu amo tapioca, sentado, depois de preparar essa palavra, diante de uma televisão, com uma tapioca na mão, um copo de café, não quero mais ninguém, não quero ninguém. Você quer? Você pensa que eu sou bobo?
Também não quero. Mas quando eu vejo uma pessoa me ligando do hospital e falando assim, pastor, eu quase morri aquela noite, eu falo, Deus, me ajuda a falar alguma coisa para essa pessoa. Deus pode te usar? Você está disponível? Ou será que Deus tem que tirar o conforto para você poder ser usado por Deus? Não, não precisa não, porque aqui tem um monte de gente que eu sei que Deus está usando poderosamente, aí dá um grande glória a Deus por isso, querido. Por último, versículo 1 a 10, para terminar. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado, perceba aqui, empenhe-se para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Esses são dois temas da Bíblia que são teológicos e profundos. Nós fomos chamados, isso é Deus quem nos chama, e a eleição do Senhor é Ele quem faz. Mas você percebe que Ele vai fazer uma coisa confusa, né? Difícil de explicar. Como é que se Deus elege, eu preciso consolidar? Vou ler de novo com você. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais, ou seja, tenham mais força ainda do que eu tenho falado até agora, para que vocês consolidem o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês entrarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, a eleição foi de Deus, o chamado foi de Deus, mas a atitude é sua, é você quem empenha-se, é você quem dedica-se, é graça dele te chamar, mas você pode falar não para a graça dele. E aí tem duas questões aqui que eu vou terminar com essas duas questões que eu acho que vai falar muito ao meu coração, falou muito ao meu coração, deve falar ao seu também. A primeira questão é que, por que falar tudo isso? Por que pregar essa mensagem hoje para você? Eu penso que depois de muitos anos andando com o Senhor, passando por lutas, batalhas, encontrando problemas, dificuldades, sendo às vezes caluniado, você já foi caluniado? Sendo traído, já foi traído? Já teve algum momento da sua vida que você começa a se sentir desanimado? E aí você começa a entrar no modo, como disse o pastor Carlos agora no culto das 9 para mim, automático. Já levantei minha mão, já vou à igreja, não é? Esse é o modo automático. Mas Deus tocou meu coração de pregar essa mensagem porque Ele tem renovo para a tua vida. Às vezes eu fico pensando em alguns homens que eu conheço, que são um pouco mais velhos que eu. Uma vez conversando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, no meio da pandemia, eu falei, pastor, o senhor não para, né? Eu vejo o senhor pregando ali, pandemia, uma loucura, e o senhor não para, o senhor já teve Covid. Ixi, pode falar isso. YouTube derruba quando você fala isso. E ele disse uma palavra para mim que eu achei muito interessante. Ele falou, e na minha cabeça, eu não falei isso para ele, mas eu vou falar o que eu pensei. Eu pensei assim, se eu tivesse a idade dele, tempo de trabalho que ele já teve para o reino, eu acho que eu estava numa praia de Miami, sentadinho ali na cadeira, tomando água de coco, e deixando agora quem vir depois ralar, e eu já ralei muito, né? Mas ele falou uma frase que mudou meu coração, mudou meu pensamento mesmo. Ele falou assim, Klaus, Jesus está voltando, e tem uma multidão de gente que precisa ser salva. Tem muita gente que está indo para o inferno, e a gente tem que falar do amor de Deus para essas pessoas. Quando ele falou isso, eu fiquei um pouco envergonhado da minha casinha em Miami, na beira da praia. E só uma frase saiu do meu coração: eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa pesca milagrosa, eu quero fazer parte desse tempo de salvação. Seja ensinando, seja exortando, seja adorando, seja visitando, seja entregando uma cesta básica, seja cuidando de uma criança, de alguém, seja recebendo alguém na igreja, eu não sei como, mas eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo.
Então aquilo veio como um renovo na tua vida, e talvez hoje você precisa de renovo. Talvez hoje você precise entender que não basta só crer. Eu creio. Quanta gente fala isso para mim, não, mas eu creio em Jesus. E aí entra na segunda questão. Você pode crer em Jesus, mas se auto-enganar. Eu conheço muita gente, e é duro falar disso, sabe? Mas eu estou pedindo toda a autoridade do Senhor para ministrar isso na sua vida. Você conhece alguém que se auto-engana? Ela diz que crê no Senhor Jesus, mas ela vive como se não cresce. Você conhece alguém, querido, que aceitou a Jesus, mas não mudou nada na vida dela? Ela se engana. Você já parou para pensar que talvez nós vamos chegar lá no céu e algumas pessoas vão falar: eu tinha roupa de crente, eu falava como crente, eu andava como crente, eu vivia na igreja, mas eu nunca me entreguei para o Senhor, e ela se auto-enganou a vida toda? Duro isso, né? Mas eu já vi gente. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma jovem na igreja, que ela andava conosco, ela se vestia, falava como nós, com a gente, parecia cristã, mas depois no meio da reunião, ela ia tirando as pessoas da reunião e convidando elas para irem nos bailinhos, nas baladas e tal, e eu era um dos líderes dos jovens, e aí a gente cuidando daquele jovem, daqui a pouco aquele jovem sumia da igreja, desaparecia, porque essa irmã tinha levado ele para algum lugar. E um dia eu fiquei irado, como eu disse, eu era um adolescente irado, e eu cheguei na porta da igreja, na escadaria da igreja, ela veio falar comigo, eu falei assim: eu quero te falar só uma coisa, você vai para o inferno. Foi a maneira pior que eu já vi de evangelizar alguém. Ela: nossa, Klaus. Falei: você vai para o inferno, porque além de você não querer entrar, você está levando um monte com você. E entrei para o culto. Passou alguns dias, para minha surpresa, não faça isso, tá? Funcionou dessa vez, mas geralmente não funciona. Passou um dia, eu estou na igreja, ela chorando, dando testemunho, porque eu vivia uma vida enganada e tudo mais. E aí eu parei aqui na frente, e teve um rapaz da igreja, e eu sentado lá no último banco. Falei: vai sobrar para mim. E falou que eu ia para o inferno, porque eu pegava os meninos, levava eles para a balada aqui da igreja. E aí eu fiquei pensando: vai sobrar para mim, meu irmão era o pastor da igreja, ele vai me chamar para dar uma bronca, como que eu fui falar com a menina para o inferno? E ela falou: e eu ia para o inferno mesmo, mas agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não quero que ninguém aqui se engane. Jesus tem transformação para a tua vida. A tua fé vai gerar fruto. Você pode dizer amém, querido? Você vai crescer na sua vida espiritual e vai viver não de migalhas, mas de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz para você, em nome de Jesus. Meu irmão querido, eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que a tua fé não está baseada em você só. É claro que Deus cuida, guarda, te santifica, Ele é o teu bom pastor, mas a tua fé está baseada nele, porque você foi comprado pelo sangue dele. Se você crê, fica de pé no teu lugar agora e dá um grande glória a Deus, e deixe Deus renovar a tua vida hoje, querido. Deixe Deus renovar. Talvez você esteja tanto tempo já nos caminhos, que você já se entrou nesse modo automático, e Deus está falando para você: eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Eu conversava com um amigo meu, eu não sei se eu devia falar isso, mas eu vou conversar, eu vou contar. Senhor, me ajuda. Há um tempo atrás teve um amigo meu que esteve aqui, ano passado, e ele começou a falar para mim os sonhos que ele tem com a igreja. Ele falou: eu vou fazer meu terceiro MBA. Ele era um apóstolo. Eu vou trabalhar. E eu gosto de gente assim, sabe, que não para de sonhar. E ele era um pouco mais velho que eu, uns 4, 5 anos mais velho que eu. E quando ele falava as coisas que ele ia fazer, eu já estava ficando cansado, porque a minha tendência, como eu te disse, é entrar no modo recluso, modo conforto. E ele começou a falar, e no final falou: não, porque eu já me matriculei, já estou estudando. Eu falei: mas estamos no meio da pandemia, homem. Ele: não, mas eu já estou lá, vou fazer. E 2 meses depois, esse meu amigo faleceu. Queridaço. Mas uma coisa ele deixou de legado para mim: se tem um jeito certo de viver, é crescendo. Se tem um jeito certo de você viver com Deus,
é crescendo na tua vida espiritual. Você crê nisso que eu estou dizendo? Deus levou, Ele não terminou o NBA, mas Ele deixou um legado. Cresça, cresça. Hoje Deus tem renovo para a tua vida aqui. Hoje Deus tem crescimento para você. Ele ainda tem milagres que você não viu, Ele ainda tem respostas que você não viveu, Ele tem promessas que ainda não aconteceram na sua vida. Você crê nisso, querido? Só aqueles agora que precisam de renovo nessa manhã, levante sua mão bem alta, eu quero orar com você agora. Diga comigo: Espírito Santo, nesse apelo, eu estou me entregando, invocando renovo na minha vida. Envia renovo em nome de Jesus. Não é por mim, não é para mim, mas é pelo reino, é pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero terminar agora só fazendo uma oração. Tem gente aqui que cadeias estavam quebrando aqui. Eu vi essas cadeias quebrando. Eu não sei te explicar, eu via cadeias caindo no corredor aqui. Se alguma coisa na tua vida estava te prendendo e você não acreditava que podia ser transformado, e agora você sabe que o poder de Deus aqui tem transforma. Talvez você não foi transformado até agora porque você achou que era você que tinha que mudar. E enquanto você achar que é você que vai ter que mudar, você não vai mudar nunca. Mas quando você declarar que é o poder de Deus que muda você, que é o poder de Deus que transforma a sua vida, é nessa hora que a tua vida é transformada. Deus está quebrando cadeias hoje. Se alguém aqui no nosso meio hoje, se prepara, que entrou aqui e precisa em alguma área da sua vida, específica mesmo, que está magoando, está ferindo você, e você quer ser transformado hoje, você não vai levar essa cadeia de volta para casa, você não vai levar essa corrente de volta para casa, você vai deixar essa corrente aqui. Nós vamos orar por você, essa igreja vai orar por você, esse povo que está aqui vai orar por você. Se alguém aqui hoje que precisa viver essa transformação, levanta bem alta a tua mão, eu quero orar por você agora. Ponha bem alta, aqueles que precisam hoje. Há uma cadeia que precisa ser quebrada, então ponha bem alta a tua mão. E declara comigo: Senhor, pela tua palavra eu oro. E a tua palavra diz que o teu poder opera em mim para me fazer viver a nova natureza. Então, em nome de Jesus, eu oro segundo a tua palavra, que essa nova natureza opere na minha vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa essas cadeias cair na tua vida, meu irmão. Elas não te pertencem, elas não fazem parte da tua história mais. A tua história agora é com o Senhor, é Ele quem restaura e transforma a tua vida. Diga aí: eu creio num Deus que transforma, em nome de Jesus. Dá um grande brado aqui, dá um grande glória a Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia.